Senhoras e senhores, estamos iniciando mais um bate-papo entrevista com escritores e artistas acrianos. Hoje eu tenho a honra, a alegria de entrevistar a minha confreira e nossa presidente da Academia Acriana de Letras, a professora doutora Luísa Galvão Lessa Kalberg. Eu vou fazer um resumo aqui rapidinho para vocês. O currículo dela é extenso, mas ela é professora universitária na Universidade Federal do Acre, é doutora em letras vernáculas, tem pós-doutorado em lexicologia e lexicografia pela Universidade de Montreal, no Canadá, é escritora, como eu já falei, presidente da nossa Academia Acriana de Letras e por aí vai. Seja bem-vinda, professora, ao nosso bate-papo entrevista. Muito obrigada, Eliseu, por sua presença, pelo convite desse bate-papo, entrevista, nessa tarde, ou nesse início de noite, né? Após essa chuva que refrescou o nosso ambiente. E é um prazer, estou aqui à sua disposição para falar do que você desejar dialogar comigo nesse bate-papo. Muito obrigada, professora, por ceder um pouquinho do seu tempo. Tão gentilmente nos recebeu aqui na sua residência. Professora, eu gostaria que você comentasse conosco um pouquinho sobre as suas origens. Se você nasceu numa cidade aqui, o Rio Branco, na cidade urbana, se veio de uma zona rural. Como é que fala um pouquinho da sua infância pra gente, das suas origens? Olha, Eliseu, eu nasci no Seringal, eh, no Vale do Juruá, na cidade de Tarauacá, mas num seringal muito distante da cidade, 8 dias de barco, chamado São Luís, no rio Humaitá, fica situado no rio Humaitá. De lá eu saí aos 6 anos e fui para Cruzeiro do Sul estudar no colégio religioso, no colégio alemão, de freiras alemãs. E lá foi onde eu obtive a minha primeira formação, o meu contato com as letras, né? Começou lá, foi lá onde eu fui alfabetizada e fiquei por 10 anos no sistema de internato. Eu passava 10 meses lá e 2 meses em casa no final do ano, nas férias, e 10 meses no colégio. E assim foram 10 anos. Quando eu saí de lá, eu saí para a universidade. Mas a minha vida, o meu convívio, a minha educação, a minha formação veio desse colégio germânico, em Cruzeiro do Sul. Eu fiquei lá dos 6 aos 16 anos. E quando eu saí de lá, eu saí já para fazer vestibular, que naquela época a gente fazia vestibular, não tinha Enem, fazia vestibular para entrar na universidade no curso de letras. Isso em 1975. Entendi. E nesse colégio, professora, como foi a sua relação com as letras? Você sempre teve uma boa relação com as letras? Sempre tive uma boa relação com as letras, porque lá no colégio a gente lia muito. E eu sempre fui muito curiosa para a leitura. E como eu cheguei muito criança no colégio, com 6 anos, eu não podia ler todos os livros que eu gostaria de ler. Então eu fiquei no dormitório das moças, porque eu era a menina mais jovem do colégio, tinha 6 anos. Então eu fiquei com as moças, porque eu poderia chorar à noite, essas coisas assim. E eu vi elas lendo romances. Quando eu aprendi a ler e a escrever, eu tinha vontade de ler os livros que elas liam. Mas eu ia na biblioteca e a freira perguntava: quantos anos você tem? Eu dizia: tenho 8. Você não pode ler esse livro. Você só pode ler este e aquele. Esse aqui que você quer, você não pode ler agora, só quando você tiver tantos anos. Então, eu aprendi a fazer bordado, a fazer tricô, a fazer crochê e negociava com as moças. Elas tinham namorados e eu negociava com elas. Eu fazia suéter para elas, em troca delas pegarem os livros que eu não era proibido de ler. Então eu colocava embaixo do colchão da minha cama no dormitório, quando todo mundo deitava para dormir, eu embaixo do cortinado tirava o livro e li. E assim eu li. Quando eu saí do colégio,
após os 10 anos que eu fiquei lá, eu havia lido toda a literatura francesa, a literatura portuguesa e a literatura brasileira, todos os clássicos. Havia lido todos eles. Assim, quando eu entrei na universidade, eu tinha mais livros de literatura do que a biblioteca da Universidade em Letras, que o curso de Letras foi o terceiro curso, salvo engano, a ser implantado na Universidade Federal do Acre. Foi Direito, Economia, Letras e acho que Educação, depois Pedagogia, né? Mas acho que foi o terceiro curso. Eu tinha mais livros de literatura do que a biblioteca da universidade, que era ali no Palácio da Cultura. Porque eu tinha um trabalho de nomeação de professora, que meu pai foi amigo de um governador, José Rui da Silveira Lino. Ele me nomeou professora e eu tinha 6 anos de idade. O meu pai disse, eu tenho uma filha, uma moça e 2 rapazes, mas moça foi força de expressão, eu queria dizer uma menina. Então ele pensou que era uma moça, disse, me dá o nome. Meu pai deu o nome pensando que ele ia me mandar uma boneca, algo assim, né? E ele me nomeou professora. Então, minha avó, meu avô, minha mãe ficaram dando aula para mim há muitos anos, mais de 10 anos. E quando eu chegava no final do ano, tinha muito dinheiro no banco. E eu mandava a lista dos livros que eu lia e daqueles que eu era proibida a ler para minha mãe adquirir com o vendedor que passava na cidade. Nossa, que história fantástica, professora. A senhora já pensou em escrever essa história? Eu estou achando maravilhosa. Eu mandava a lista para minha mãe e ela então adquiria os livros. Quando eu chegava no final do ano, os livros estavam lá. E eu passava 2 meses lendo aquele livro que eu não tinha conseguido ler durante o curso. Tanto é que quando eu fui fazer o curso de letras na universidade, que as professoras de literatura passavam para ler os clássicos portugueses, ou os clássicos franceses, ou os brasileiros, eu já havia lido todos. Então, eu não tinha dificuldade nenhuma. Portanto, no período que eu fui estudante do curso de letras, eu fui monitora das cadeiras de literatura. Ah, Porque eu dominava, eu conhecia a literatura. A professora leu. Você leu O Crime do Padre Amaro? Já li. Você leu tal e tal livro? Já li. Então, assim, eu passei a ser monitora das cadeiras de literatura francesa, da literatura portuguesa e da literatura brasileira. nossa, é muita coisa, né? Que coisa maravilhosa. Professora, e então ler para a senhora era uma necessidade? Era uma necessidade, como era de alimentação. Eu tinha fome de ler os livros, aqueles livros que eu via minhas colegas moças lendo e eu que não podia tirar na biblioteca para ler, porque eu não tinha idade, era proibido, tinha censura, que tinha uns livros para determinada faixa etária, então eu não podia ler. Então, eu negociava e lia e ficava numa ansiedade tremenda para negociar e ler. Que história maravilhosa. Professora, depois de tantos anos de leitura, né, a sua alma sedenta por leitura, quando você publicou o seu primeiro trabalho e por quê? Quando eu cheguei na universidade, eu me interessei muito pela pesquisa científica. E não havia pesquisa na universidade. Não havia esse centro de pesquisa e nem havia essa cultura da pesquisa científica. E eu sempre muito ávida por conhecimento e por informação, queria de qualquer maneira fazer pesquisa. Mas os professores, naquela época, davam aquelas aulas rotineiras e só indicando leituras dos livros, né? De literatura ou de gramática ou de algum teórico, e não passava disso.
não havia seminários, essas coisas não havia. E eu tinha muita ânsia por sair daquele ambiente, de ultrapassar fronteiras, né? De sair daquele círculo e ir mais além. Eu ficava ansiosa por isso. E eu digo, um dia eu vou fazer pesquisa. Então, quando eu me formei no ano de 1979, em 80 eu entrei na universidade como professora. E uma das primeiras coisas que eu fiz ao ingressar na universidade foi iniciar com meus alunos pesquisa sobre a linguagem, sobre o vocabulário, sobre as palavras. Então eu lecionava, criei uma ementa e coloquei na coordenação, sob a apreciação da coordenação, uma ementa de uma disciplina lexicologia e lexicografia, para trabalhar com palavras, com lista de palavras, para conhecer o mundo das palavras que se falava e se usava no Acre. Então eu sempre tive curiosidade disso. E fiz trabalhos assim pequenos com os alunos, mas aquilo me deu um pouco de maturidade para avançar. Tanto que quando eu cheguei no mestrado, em 82, eu entrei na universidade em 80, e em 82 eu fui fazer mestrado. E o meu trabalho de mestrado foi compor um dicionário. Então, o meu sonho de criança, de estudar as palavras, a língua, o idioma, começou a se realizar ali, no curso do mestrado. Eu compus um dicionário que tenho hoje aí, eu poderia ter trazido para mostrar a você, com 3.200 verbetes, quer dizer, 3.200 palavras usadas na região do Acre. Palavras que não estavam dicionarizadas no Caldas Aulete nem no Aurélio. 3.200 palavras. Daí eu não parei. Quando eu fui fazer o doutorado, eu também fiz um glossário do Vale do Acre, do látex e da agricultura. Também trabalhando as palavras. Quando eu voltei do doutorado, eu trouxe, antes, quando eu era pré-doutora, eu mandei um projeto para o CNPq sobre linguagem, dialectologia, que é o dialeto, mas não é outra língua, mas tinha um modo peculiar de falar uma língua numa dada região. E foi aprovado e eu trouxe para a universidade as primeiras cotas de iniciação científica que a universidade teve. Então, eu fui a primeira cientista que teve a Universidade Federal do Acre. Tive as primeiras cotas de bolsa via balcão, sem ser pedido e nem cedido pela universidade. Eu trouxe via CNPq. 3 de iniciação científica e 2 de aperfeiçoamento, que era para 2 professores. Eu podia ter 2 professores comigo. E eu trouxe um professor do Rio de Janeiro até, que ele hoje ainda está na universidade, ele era mestre na época, hoje ele é doutor. E eu comecei a trabalhar, então, a coletar dados sobre a linguagem, mapeei o estado do Acre todinho por regiões, por zonas, por ponto de pesquisa, e consegui reunir um banco de dados com 4.200 horas de gravação. Então, talvez eu tenha o maior banco de dados da oralidade brasileira. Eu acho que tem, porque os outros atlas que foram feitos no Brasil não foram feitos com essa quantidade de horas. Quando eu fui para o Canadá, eu levei esse banco de dados. E lá eu aprendi a técnica de composição de dicionário com facilidade, através de um programa de computador, compor dicionários e compus um pequeno glossário no meu pós-doutorado com esse banco de dados que eu colhi no doutorado, né? Do glossário do látex e da agricultura, que também está aí o trabalho.
que eu não trouxe para mostrar para vocês, que é um trabalho também muito grande. Então é isso, mais ou menos assim, um pouco da minha formação, foi o meu percurso até chegar como professora, como pesquisadora na Universidade Federal do Acre. A gente fica pensando, professora, que realmente foi muito trabalho, um trabalho árduo, mas o Estado do Acre agora está de posse de vários documentos históricos, patrimônio histórico-cultural, né? Graças ao seu trabalho, e a gente só tem a lhe agradecer. Você também é escritora, né, professora? Enquanto escritora, você poderia falar um pouquinho do seu trabalho? Se você tem algum trabalho que é aquele mais queridinho, pode mostrar para a gente alguns trabalhos? Eu tenho até alguns aqui, se você quiser falar para a gente, para o nosso público que está nos assistindo, para conhecer um pouquinho. Olha, tenho muitos trabalhos, eu tenho muitos artigos, né? Eu escrevo para os jornais do Acre há muitos anos, desde 82, 83, que escrevo para os jornais do Acre, o jornal Página 20, que hoje não existe mais, escrevi no Rio Branco, e escrevo no jornal A Gazeta até hoje, escrevo no jornal que é dos Estados Unidos, que é Gosto de Ler, ainda escrevo até hoje, escrevo na Agência Amazônia de Notícias, escrevo para esse jornal que fica em Brasília. Então, eu estou escrevendo sempre um texto por semana, um artigo por semana. Né? Um artigo por semana, mando para a revista da Abrafil, da Academia Brasileira de Filologia, também bimestralmente, por bimestre, um artigo científico para ser publicado nas revistas, que também tem aí, posso mostrar depois para você. Mas a minha paixão mesmo é escrever. Eu gosto muito de escrever, de ler e de escrever. Se eu tiver alguma preocupação, alguma tristeza, alguma coisa que esteja me incomodando, eu sento no computador, penso num assunto X ou Y e passo a pesquisar aquele assunto e escrevo um artigo e esqueço o problema. Olha que interessante, a senhora já está até dando aí para a gente, para quem está nos assistindo, uma dica terapêutica de como lidar, né, com as suas emoções, com as suas preocupações, isso é importante. Professora, agora, você poderia falar um pouquinho do que é o gentílico acriano, como isso foi confeccionado, a partir de quê, e um pouquinho dos seus trabalhos que nós temos aqui, apenas uma amostra, para o nosso público conhecer um pouco mais? Certo. A questão do gentílico acriano nasceu em decorrência do acordo ortográfico dos países da lusofonia em 1990. Né? Os países da lusofonia se uniram para a unificação do idioma e da ortografia. Então, seria uma maneira de unificar o idioma, seria unificando a ortografia, né? A linguagem. E nesse acordo, eles acharam por bem mexer com o gentílico acriano, porque diziam que a fusão das duas vogais não poderia formar o gentílico com eano, e sim com iano. Né? E sim com iano. Mas o próprio acordo, ele tem muitas contradições, porque ele dizia que os nomes registrados antes do acordo, eles permaneciam como estavam. Ademais, para os gentílicos, não há uma regra na gramática que sistematize o gentílico acriano. Nenhuma regra sistematiza. Você vê aqui, é em Manaus, é amazonense manauara, né? E no Espírito Santo é capixaba, não tem nada a ver com o Espírito Santo, né? Então, não há na gramática uma regra específica que sistematize, que diga como deve ser o gentílico. E o gentílico é um adjetivo muito importante para qualificar e identificar a pessoa que nasce em determinado lugar.
Porque aí já tem a questão da regionalidade, que precisa ser respeitada, É a né? identidade regional da pessoa, é o lugar onde você nasceu. Né? Eu nasci em Tarauacá, sou tarauacaense. Estou no estado do Acre, sou acreana. Mas poderia ser, ter outro nome, ser acriana, ter outro gentílico, né? O gentílico é uma convenção social, não é um determinismo ortográfico e nem gramatical para se formar um gentílico. Um gentílico não se forma como o acordo quis dizer que se forma. Então, com base nisso, eu teci esse texto, né, do gentílico acriano, é um patrimônio histórico-cultural, baseada no que o acordo dizia, que os nomes já registrados não poderiam ser alterados ou modificados. Também o próprio acordo dizia que a cultura, os costumes são superiores às regras, que o homem faz a língua e não a língua os homens. Então, baseado nisso, eu teci um texto e uma argumentação e comecei a publicar nos jornais aqui do Acre. Cada jornal ia para a televisão e sensibilizei o governo, que fez uma consulta pública. Fez uma consulta pública e na consulta pública os acreanos preferiram serem chamados de acreanos e não acrianos. Então o governo baixou uma lei 3.148, de 27 de julho de 2016, que incorporou o gentílico a armas e brasões do Acre. Então nós somos acreanos e não acrianos, tá? Aqui está o decreto, né? A gente pode mostrar, né? Está o decreto aí do governo. Então nós vencemos. Essa foi uma luta que a academia abraçou, a Academia Acreana de Letras, mas eu fui a defensora desse gentílico. Quais são os requisitos? Porque de repente a pessoa pode estar nos assistindo e falar assim, como é que faz? Quais são os critérios para que a pessoa possa ser eleita um membro? Existe diferença? Existe uma classificação entre um membro e o outro? Como é que é isso? Só para o público entender. Olha, a política da academia, o estatuto não estabelece como deve ser o ingresso do acadêmico, não diz como deve ser o ingresso, diz que tem que ser por eleição, mas não diz como ele deve ser, não dá o seu perfil, não traça. Quem traça o seu perfil é a comissão eleitoral. A comissão eleitoral que vai traçar o perfil que deseja do acadêmico. É a comissão eleitoral. Então, antes, nesses 80 e poucos anos que tem a academia, 80 anos, que eu estou 5 anos na academia, em 80 anos a academia não tinha eleição. As pessoas eram convidadas a ingressar na academia, não eram eleitas, eram convidadas, não havia eleição. Houve eleição na academia quando eu ingressei, em 95, não, 95 não, 95 é outra coisa. Quando eu ingressei na academia em 2012, eu acho, em 2012. 2010 ou 2012, agora está me falhando a memória. Foi que houve a primeira eleição, então a academia tinha quase 80 anos. Quando eu ingressei na academia, como assumi a presidência da academia, nós estabelecemos eleição. Então, é eleição para presidente, é eleição para membro do quadro permanente da academia. Então, havia na academia um quadro permanente que não funcionava. Pessoas morando no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Pernambuco, em São Paulo, que a gente nem conhecia. Então, nós fizemos uma pequena revolução. Nós criamos quadros para abrigar essas pessoas e renovar o quadro permanente da academia. Criamos o quadro de eméritos,
criamos o quadro de membros honorários, criamos o quadro de membros especiais, o quadro especial. Então, isso deu uma folga nessas cadeiras para a gente renovar o quadro da academia, senão ela não se renovaria. Entendi. Professora, você citou ainda agora que nós somos 30, né? Tem 10 vagas ainda, né? 10 cadeiras vacantes. Para o nosso público que está nos assistindo, que quer conhecer um pouco mais da academia, ou que tem interesse, né, em fazer parte, ser um imortal, esse ano de 2022, haverá um edital para que algumas pessoas possam se candidatar? Sim, haverá um edital. Nós temos 10 cadeiras vacantes e faremos um edital ainda neste mês de abril para a eleição acontecer em 30 de maio. Já foi feita a reunião com a diretoria, já foi formada a comissão eleitoral, então a comissão vai estabelecer as regras do perfil do candidato. É a comissão eleitoral que estabelece esse perfil. Então, em 30 de maio, nós teremos eleição para ocupar as 10 cadeiras vacantes que tem a Academia Acreana de Letras. E o público que está interessado, professora, onde é que eles podem acessar esse edital? No blog da Academia Acreana de Letras, no Facebook, por essas mídias? Por esses mídias aí que o público pode acessar pelo Facebook, pelo Twitter, né, pelo WhatsApp, pelos jornais. Poderão acessar ainda neste mês de abril. Nós estamos no começo do mês, não é? A primeira quinzena, mas até o final de abril sairá o edital da eleição. Então, você que está nos assistindo, que tem interesse de conhecer a estimada academia, esse sodalício, que produz cultura, fique atento, que ainda esse mês a doutora está falando que o edital vai sair. Professora, agora, nos últimos anos, a academia tem produzido, tem ganhado uma nova roupagem, né? Como você tem visto esse seu trabalho com essa nova diretoria nos últimos anos? Essa revolução, por exemplo, que nós tivemos a abertura do ano acadêmico, né, agora em março, e foi uma abertura assim, fantástica, com feira de livro, com exposição de arte, cumprindo até o que diz a nossa Constituição Federal, né? Nós, no dia 24 de março, nós abrimos o ano acadêmico, quer dizer, esse também foi um evento que nós criamos já na minha gestão, que antes não existia. A gente abre o ano acadêmico e fecha o ano acadêmico em dezembro. E só abre em março. Então, a gente tem um recesso de janeiro e fevereiro, período de carnaval, a gente tem esse recesso. Então, abre o ano acadêmico em março e fecha em dezembro. E nesse ano nós fizemos uma exposição de livro, foi um workshop, né, onde os imortais puderam colocar suas obras com banners e ficar à disposição do público acreano, que não sabia da existência antes da academia, que pudesse conhecer, dialogar com o escritor, conhecer o escritor, adquirir suas obras. E foi um evento maravilhoso. Pena que o público que esteve presente foi muito pouco, porque é aquilo que eu falei antes para você. Uma sociedade, a gente conhece, sabe como está uma sociedade, pelo aquilo que ela é capaz de ler e de descrever e escrever. Então, quanto mais distante está o povo da literatura, está essa sociedade desagregada. Então, a literatura é um espelho da cultura do lugar. Quando a população está muito próxima da literatura, dos escritores, da cultura, é porque essa população vai muito bem obrigada. Quando está distante, a sociedade não está bem estruturada, está desorganizada e desestruturada.
Pegando esse gancho da sua fala, professora, várias pesquisas, não só no Brasil, até em nível internacionais, elas têm apontado que, do ponto de vista educacional, nós não vamos bem, né? Assim, na escrita, na nossa grafia, na leitura. Que ponto você vê que nós estamos falhando e que a gente pode melhorar? O que, que as escolas poderiam usar como estratégia para a gente melhorar a nossa leitura, a nossa escrita e também a nossa fala? Que dica você nos daria, professora? Olha, é muito difícil apontar uma dica nesse século XXI, que esse é o século da rapidez. O século XXI é um século diferente de todos os outros que nós já vivemos até hoje. É o século da velocidade, onde ninguém quer mais ler um livro, quer ler um texto desse tamanho, assim, 2, 3 linhas, 4 linhas. Então, os professores precisam ter um trabalho muito intenso para modificar essa realidade. E essa realidade só muda com a leitura e a escrita. Então, eu sempre digo que nessa disciplina redação que as escolas têm, eu fiz até um projeto para apresentar no município, aqui que alguém me pediu, deveria ser retirada essa disciplina redação e colocar leitura, porque ninguém escreve sem ler. Então, primeiro a leitura e depois a escrita. Então, no lugar da redação, deve vir leitura. Então, esse seria um trabalho de uma disciplina que deveria entrar na grade curricular das escolas para motivar os alunos a lerem e, consequentemente, a partir da leitura, eles iriam escrever melhor. Não é? Porque eles vão mal, não só em língua portuguesa, eles vão mal em matemática, em física, em química. Porque não sabe física, não sabe química, não sabe matemática? Não. Eles até sabem. O problema é que eles não sabem ler o enunciado. Aí que está a grande questão. A dificuldade é de leitura. Por isso eu sempre insisto nessa disciplina que deve entrar na grade curricular das escolas, leitura. E acho que esse é o caminho. Sem ele, nós não vamos a lugar nenhum. Vamos ficando nessa marcha, sempre nesse marca-passo. Boa observação, professora. Professora, o nosso estado ele está apresentando cada dia mais uma crescente produção literária, né? Rio Branco e alguns municípios também, surgindo novos escritores, estão emergindo. Você, em especial as mulheres, né? O que a senhora tem a dizer? A senhora acha que as mulheres estão desbravando mais porque elas estão lendo mais, ou elas estão se descobrindo ou se redescobrindo o seu potencial, assumindo mais o seu papel? E parece que as mulheres estão contribuindo bastante. É essa a impressão que a senhora também tem? Como é que é? Eu acho que esse século da velocidade, né, da urgência da comunicação que se tem, as mulheres saíram da cozinha e passaram para o espaço do trabalho e a dominar mais o espaço do trabalho do que nos séculos passados. Então, com isso, elas começaram no campo da literatura e da ciência também. Nós temos muitas cientistas mulheres e nas universidades, hoje, nas universidades brasileiras e nas universidades até estrangeiras, o maior número de professores são mulheres. Na França, por exemplo, nos liceus franceses, a maior parte dos professores são mulheres e, consequentemente, isso faz com que elas sejam as escritoras, mais escritoras do que os homens, porque elas estão na frente do processo educacional mais do que o sexo masculino. Hoje os professores são mais do sexo feminino do que do sexo masculino. É verdade. E, professora, já que nós estamos falando que as mulheres estão assumindo cada vez mais esse papel, eu quero voltar um pouquinho
quando você começou a sua prática docente, a senhora imaginou algum dia que seria membro da Academia Acreana de Letras e também chegar a esse mais alto nível intelectual de assumir a presidência da maior referência cultural do nosso estado? Não, eu nunca cheguei a pensar isso, porque eu sempre tive um foco nos livros, né? O meu objetivo maior era com a formação, com a minha formação. Meu pai sempre dizia que o conhecimento, riqueza, dinheiro, o ladrão leva, joia o ladrão leva, mas o conhecimento o ladrão não leva. Então, meu pai orientava nós, os filhos, nesse sentido, que a gente deveria adquirir conhecimento. Isso é que era o mais importante. Então, a minha vida toda foi voltada para os livros, para o conhecimento. Eu comecei a estudar aos 6 anos de idade, quando eu fui alfabetizada, com 6 anos, e eu nunca mais parei. Continuo sempre lendo e escrevendo e estudando até hoje. Sou uma eterna estudante, tenho muito para aprender ainda. Então, eu nunca imaginei de chegar na academia, de ocupar um cargo público, de ser uma senadora, de ser uma desembargadora. Não, eu queria sempre, desde criança, ser professora. Eu queria ser professora. Quando eu brincava de boneca, eu era a professora das bonecas. Então, eu queria sempre ser professora. E professora, ser professora para mim era o máximo que podia acontecer na minha vida. E eu sou muito feliz porque eu consegui ser professora. E, né, consegui ser professora. E, por acaso, por uma bênção de Deus, eu consegui chegar na presidência da Academia Acreana de Letras. Parabéns pelo seu trabalho, professora. E, professora, hoje a senhora se sente realizada profissionalmente? Como que está isso dentro de vocês? Tipo assim, conseguir conquistar aquilo que eu queria ou até mais do que eu esperava? Como é que está isso dentro de você? Eu consegui conquistar, estou muito feliz. Eu sou uma pessoa feliz e realizada, porque consegui conquistar aquilo que eu procurei, os objetivos que eu coloquei na minha vida como conquista. Para eu conquistar, eu consegui, não é? Consegui fazer o curso superior, fiz letras, fiz direito, né? Eu fiz 5 licenciaturas, mas fiz um bacharelado. Ao todo foi 6 cursos superior que eu fiz. Fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado. Eu que nasci no Seringal, lá no Rio Humaitá, nunca pensei chegar aonde eu cheguei. Chegar a um pós-doutorado numa universidade, numa grande universidade canadense, como eu cheguei. E a realizar um trabalho que eu passei 10 anos fazendo, que achava impossível fazer, que era o Atlas Etnolinguístico do Acre, esse trabalho aqui. É um trabalho que tem 1.600 páginas. São 4 volumes, são esses volumes aqui, né? São 4 volumes, 1.600 páginas, 200 cartas léxicas que mostram essas cartas. Elas mostram as diferenças lexicais, as diferenças do vocabulário que existe entre a região do Vale do Acre, do Vale do Purus e do Vale do Juruá. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com o Antônio Muniz e quando eu fui para lá, estava serenando, né? E eu perguntei a ele como é que ele dizia. Ele disse que estava serenando, que estava chuviscando, né? E eu disse para ele que no Vale do Juruá o pessoal disse que era uma poagem. Poagem. Está aqui no meu atlas linguístico, né? Poagem. E assim a gente observa essas diferenças de denominação, tanto do Vale do Acre, para o Vale do Juruá, para o Vale do Purus. E essas diferenças, professora, assim, de nomenclatura, de nomeação, numa região tão pequena como a nossa, isso se dá pela imigração, pela transição? Como que isso ocorre? Isso se dá pela imigração,
se dá pelo isolamento e se dá pelo trânsito de pessoas em determinado lugar. Rio Branco é a capital, então aqui tem mais inovação. Manuel Urbano, que é uma cidade que está isolada, tende ao conservatismo linguístico. Então aqui, quanto mais isolada for a comunidade, mais conservadora é a língua. Quanto houver mais trânsito de pessoas num determinado lugar, mais inovadora é a língua. Mas isso não significa que a língua muda. A língua se enriquece, ela ganha novas expressões e ela passa a traduzir a cultura, os costumes, as tradições do lugar, das pessoas do lugar, de cada lugar. Olha, o nosso papo entrevista hoje está riquíssimo, hein? Que coisa boa. Professor, agora eu não quero perder a oportunidade de passar para o nosso público, apresentar um pouquinho dos seus trabalhos. Teria como a senhora falar um pouquinho para a gente de cada um desses trabalhos que tem aqui para o público conhecer e onde é que eles podem adquirir? Veio a pandemia, e com a pandemia eu não pude fazer lançamento de livros, também eu viajei para a Europa, empreendi algumas viagens nesse período e não fiz lançamento, mas eu tenho 10 títulos para lançar, né? Tenho 3 coletâneas e mais algumas obras avulso. E uma das coletâneas é essa, O Mundo dos Textos. O primeiro volume, o volume 1, o volume 2 e o volume 3. Para professores do ensino médio e estudantes do Enem. São textos, né? Somente textos. Língua portuguesa e linguagem. Quer dizer, aqui também tem expressões de lugares do Acre. Eles contêm exercícios, são textos explicativos? Não são textos explicativos, são textos para os professores trabalharem as explicações. Tanto que esses textos, a maior parte deles estão nos livros que são distribuídos na rede de ensino em todo o Brasil, na editora FTD, editora Moderna. Eu cedo muito os textos para essas editoras, né? Agora eu estou até vendendo os textos, porque eu estava cedendo os direitos autorais e o Renan disse, professora, não faça isso. Venda os textos e eles compram os textos, né? Então está aqui para os professores do Enem e alunos do ensino médio, O Mundo dos Textos. É um livro belíssimo, né? São 3 volumes, mas as pessoas podem adquirir só um se quiserem. Outra coletânea mais recente é essa, Universo de Textos e Lições de Gramática. Aí tem lições de gramática já aqui, não é? Esse é o volume 1, esse é o volume 2, né? Esse é o volume 1 e esse é o volume 3. Tão lindos, hein, professora? Assim, tão meigo, carinhosos, atrativos. A gente olha, o texto já nos chama. Assim, uma coloração bem afetiva, né? Bem sensível, com expressividade E excelente. tem esse outro também, Português Leitura para Todos, que tem o volume 1 e o volume 2, também são textos para os professores e para os alunos do ensino médio e do Enem, não é? Para ajudar, são livros didáticos, né? Para ajudar no ensino da língua portuguesa, porque o professor trabalhar um texto do Eixo Maravilha, do Rio, São Paulo, Minas, o aluno não tem interesse, mas trabalhando com o texto daqui é diferente, não é? Então, eu acho que isso é muito importante para despertar o interesse pela leitura. Tem também um outro livro que eu esqueci de trazer aqui para você, que é lições que eu estou também para lançar, lições de gramática, que eu preparei um livro com 300 lições. Mas só a forma de dizer, diga assim, não diga daquela outra forma, não é? E explicando por que não deve dizer. Por exemplo, sentar na mesa ou sentar à mesa. Sentar à mesa, porque na mesa é sentar sobre ela, não é? Então, explico por quê que não deve dizer sentar na mesa. De maneira bem didática, bem fácil, né? Bem fácil, dizendo por quê. Sentar na mesa é sentar em cima da mesa.
e sentar à mesa é sentar ao redor dela, em torno dela. E assim dou muitas dicas de gramática, são 300 lições de gramática. Também é um livro muito bonito que está aí na minha estante. E tem também esse livro, um livro de poemas que foi feito na Argentina, coleção 32, porque são 32 páginas. Chama Coleção 32, que eu participei dessa coleção, que é livro de poemas. Então também faço poesia, né? Escrevo, a minha preferência é isso aqui, né? A menina dos meus olhos está aqui, é o Atlas, né? Podia ter trazido a minha tese também de doutorado para você, que ela é muito bonita. São 4 volumes, é muito bonita a tese. Tem disponível, professor, em algum lugar esse trabalho? Esse do Atlas está em e-book, né? Porque não consegui financiamento para editar em livros, que seria muito caro para eu fazer. Toda essa minha produção é individual, eu pago individualmente a editoração, né? Eu não consegui nunca financiamento. E para o Atlas, deveria o Estado fazer uma publicação, porque todos os estados, quase todos os estados da federação têm o seu Atlas. E o Acre também tem. Isso aqui é um zoneamento cultural, social, econômico e linguístico do estado do Acre. Se alguém quiser acessar esse material, pode comprar diretamente com você ou adquirir em alguma plataforma digital? Pode ir numa plataforma digital, entrar na editora da EduFac, da Universidade Federal do Acre, e lá está o link para a pessoa ter acesso a todo o material. Tá bom, professora, a gente está encerrando esse nosso bate-papo entrevista. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais, alguma coisa que a senhora queria falar e talvez nem tenha sido mencionado. Deixar o seu endereço nas redes sociais, da nossa academia também, Acreana de Letras, e também deixar o convite para o público que quiser conhecer mais um pouquinho da nossa academia. Fique à vontade. Olha, muito obrigada, eu fico muito contente que eu possa ter passado essas informações para o seu público, né, e para a comunidade do Acre, que certamente muita gente vai assistir, e dizer que eu estou muito contente com a produção que eu fiz até hoje, estou muito realizada como professora, como pesquisadora, como uma cientista que sou, de ter realizado esse trabalho que fiz até hoje, né, desses livros didáticos e do Atlas Etnolinguístico do Acre. Eu fui a primeira pesquisadora sênior que teve o Estado, como disse antes, trouxe as primeiras cotas de iniciação científica para a Universidade Federal do Acre, fui a primeira pesquisadora nacional sênior, fui a pesquisadora do CNPq por muitos anos aqui também, né? E estou na academia, mas eu não parei, continuo escrevendo e convido o seu público a vir conhecer os acadêmicos. Nós temos pessoas de alto nível intelectual na academia, historiadores, como disse, professores pedagógicos, romancistas, contistas, cronistas, a literatura infantil também está presente. Enfim, nós temos uma pleiade de intelectuais na academia e que seria muito interessante que o público viesse até a gente. Nós estamos sempre procurando nos mostrar nos eventos que fazemos, divulgando card, convite no Facebook, nas redes sociais, e convidamos o público a vir nos encontrar, né? Vir conhecer a academia, conhecer o trabalho dos intelectuais, dos imortais, que é uma reunião de pessoas valorosas que poderão assumir qualquer cargo no estado do Acre, qualquer cargo no estado brasileiro. São pessoas altamente capacitadas, né? Não deixa nada a desejar,
de outros estados da Federação Brasileira. Professor, agora retomando esse novo trabalho seu aqui, que é muito interessante, gostaria que a senhora falasse para a gente um pouquinho sobre esse trabalho. As lições de gramática, não é? Hoje ninguém quer ler gramática. A gramática é um sofrimento, decorar regras. Então eu achei uma metodologia de ensinar melhor as pessoas determinadas situações da gramática, né? Diga assim e não diga daquele jeito, né? Diga tem ou tem, por exemplo, mim ou me, eu fazer, eu, me, para mim fazer ou para eu fazer. Essas coisas assim, não é? E explico por quê. No caso, para eu fazer, porque o verbo no infinitivo não cabe o mim. O mim é preguiçoso, o mim não faz nada. Então é para eu fazer, para eu dizer, para eu falar, não é? O caso também de todos e todas, que virou uma febre nacional, eu diria. As pessoas dizem boa noite a todos e a todas. Todos e todas não é pronome de tratamento. E senhoras e senhores? Senhoras e senhores, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Magnificência, sim, mas a forma mais prática é senhoras e senhores. Olha aí que aula prática. Todos e todas é pronome indefinido, nunca é pronome de tratamento, nunca foi e nem nunca será em nenhuma gramática do mundo da lusofonia. Então vamos acabar com essa mania muito feia de boa noite a todos e a todas. Fica a dica, hein? Dica valiosíssima de quem entende. E aqui nesse livro eu digo, eu trago algumas coisas, por exemplo, a par ou ao par, não é? Porque é incorreto, ele já está ao par do ocorrido ou a par do ocorrido, no sentido de estar ciente, o correto é estar a par. É mesmo que onde e aonde, né? Qual é a diferença de onde e aonde? Onde é o lugar fixo. Onde você mora é o lugar que você fixo, que você habita, o seu endereço. Para onde, aonde você vai hoje à noite? Significa movimento, professor? Movimento, aonde movimento. E o onde é fixo, né? Então, são essas explicações, é essa metodologia que eu adotei para ensinar gramática, ao invés de decorar regras, tá? Então, esse livro tem 300 lições, é um livro pequenininho, mas está aqui 300 lições de gramática, 300, ó. Esta e esta é a última, né? O pronome. Quanta riqueza, gente. Olha, eu já vou aproveitar para adquirir o meu, hein? Que eu não sou bobo, não. Professora, diante de tanta riqueza, nos fale um pouquinho da sua tese de doutorado, termos e expressões populares. Termos e expressões populares do Acre, né? Eu fiz na Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, já usando pela primeira vez o computador, né? O sistema de computação na década de 80, né? Em 85 foi que eu fiz esse trabalho e cataloguei 3.200 verbetes aqui. Tem o verbete e tem o exemplo de uso da palavra. Tem a palavra e tem o que ela significa e o uso dela, como ela é usada, né? Tudo da região do Acre. Eu viajei pelos rios, pela floresta, por todos os recantos mais longínquos do estado, catalogando, fazendo entrevistas e catalogando essas palavras que registrei. Depois eu fui comparar se elas estavam registradas nos dicionários gerais. Então, elas não estavam. Se elas estivessem, ela não entrava aqui. Só entrou aqui as palavras que não estavam no dicionário do Carlos Aulete ou no dicionário do Aurélio Buarque, né? Então, estão aqui 3.200 verbetes. O dicionário Termos e Expressões Populares do Acre. E depois eu fiz um trabalho também menor,
do que esse que foi no pós-doutorado, também sobre expressões populares, mas era voltado para a técnica de composição de dicionário, que eu não tinha como compor, como compilar um dicionário. Porque o dicionário Aurélio, por exemplo, ele tinha à disposição dele, o Aurélio Buarque, mais aproximadamente de 100 a 120 linguistas e gramáticos para fazer o dicionário. Então, era um trabalho muito grande e muito caro que saía, né? E eu aprendi na Universidade de Montreal, no Quebec, jogar um banco de dados da linguagem no computador e trabalhar, extrair dali a lista de palavras e colocar só depois a significação. Então, o que eu aprendi lá foi a técnica de composição de dicionário. E esse foi o meu trabalho final lá em Montreal, no Canadá, não é? Entendi, professora. E para as pessoas que estão nos assistindo, que querem acessar esse material via plataforma digital, um e-book? Pois é, e, infelizmente esse material foi da década de 80, né, não está em e-book. Não está em e-book, só tem um exemplar que está aqui comigo e eu não tenho mais como, teria que editar ele novamente. Entendi. Teria que editar, né? Esse aqui não. Esse aqui, termos e expressões populares do Acre, esse aqui, glossário do Vale do Acre, látex e agricultura, esse aqui sim, está digitalizado, todo informatizado, o corpus todo para quem quiser trabalhar. Eu tenho já muitos trabalhos no campus Floresta, que eu fiz lá 10 edições de pós-graduação Lato Sensu, e os alunos trabalharam com esse corpus, fazendo monografias, né? Então, tem muito trabalho com esse corpus aqui. Ele é muito valioso. E tem professores na universidade que foram meus bolsistas, hoje são doutores, e continuo trabalhando com esse corpus ainda. É um material muito rico, né, professor? É um material que para numerosas pesquisas, qualquer pesquisa, né, a linguagem é uma fonte inesgotável para a pesquisa científica. A linguagem, você pesquisa qualquer área do conhecimento, você vai, é pela linguagem que você adquire o conhecimento e as descobertas que faz é pela linguagem. Seja no campo das letras, da economia, da literatura, do direito, de qualquer ciência, é pela linguagem que você vai chegar ao descobrimento de um fenômeno. Não é? É verdade, professora. Sem a linguagem, nada feito. Então, muito obrigada a você, Eliseu, meu confrade da academia, por essa entrevista. E a todos que nos acompanharam até aqui, tenham uma boa noite. Então, estamos chegando ao final desse bate-papo entrevista, riquíssimo. Espero que vocês tenham gostado. A gente está encerrando, lembrando que por trás das câmeras também tem um trabalho da cineasta Adriana Oliveira, o diretor, cineasta também, roteirista Guilherme Francisco. Nossos agradecimentos e a gente se encontra no próximo programa. Boa noite a todos.